Sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. E hoje estamos aqui na primeira temporada especial, diretamente do 30º CBank em Porto Alegre. Profissionais que trabalham, com o sistema, e aí incluo engenheiros, arquitetos. Tudo são fases, tudo são processos, tudo são etapas. Desde inteligência artificial, de patologia. Porque a engenharia civil é muito ampla, né? Fui conhecendo várias pesquisas nesse último ano e... A galera jovem não quer mais entrar na área da construção civil. Então, pessoal, vamos aí. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mastercast Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. Muito prazer, eu sou o Felipe Nunes e nós estamos na primeira temporada especialmente aqui do 30º CBank em Porto Alegre. E agora nós vamos falar com o engenheiro civil Lucas Reginato, que é professor da URGS aqui no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, agradeço pelo convite também. Lucas, conta um pouquinho aí, vamos inspirar esses meninos aí que estão entrando e começando na engenharia, tu como professor aí. Conta um pouquinho da tua história aí. Vamos lá, a minha história ela começou meio tumultuada, né? Então eu comecei numa área, fui para outra e acabei em patologia, digamos assim, né? Mas eu trabalhei muito tempo em laboratório e também em uma concreteira. Eu acabei fazendo mestrado, me formei em Santa Catarina. Eu acabei vindo para cá, para Porto Alegre, e aí fiquei. Aí fiz mestrado, doutorado e alguns pós-doutorados aí nessa área de patologia, gestão, conservação. Então, e a gente tenta passar um pouco dessa bagagem para os alunos aí, porque acho que é importante um pouco dessa vivência, principalmente prática, né? Eu acho que esse é o ponto. Essa área ela acaba sendo muito prática mesmo, né? Então tu tem que ter esse convívio, digamos assim, né? E tu tem notado que com o tempo, eu vejo que patologia das construções, ela não era tão falada e ela não tinha tanto espaço dentro da engenharia. Não se via há 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás, não se falava em patologia. Falava que tinha um problema ou outro, mas era bem pontual os problemas, né? Sim. E eu vi que a patologia, ela se tornou quase que um nicho dentro da engenharia, né? Acabou se tornando, sim. Eu acho que isso está muito associado com a época que nós estamos vivendo, né? Porque nós for pensar assim, um pouco no histórico assim, das edificações, nós estamos falando que a grande parte das edificações no Brasil, vamos falar em edificações, obra de artes, infraestrutura, elas foram construídas aí por 1980, 90, né? Então a gente está chegando numa fase que as edificações estão precisando de cuidados. Então por isso que eu enxergo que essa área da patologia ela está surgindo como um bom mercado de trabalho, digamos assim, né? E também a mesma forma, quando a construção acaba sendo muito acelerada, ela acaba gerando muitos problemas na fase da execução mesmo, né? Então, eu acho que essas duas demandas, acho que fizeram essa área brilhar um pouquinho, né? E chamar um pouco de atenção do pessoal que está se formando agora e está começando a trabalhar, então, eu acho que é por isso mesmo que acabou desenvolvendo bastante essa área. A comercialização, né, e o aquecimento e o acelerar os processos para que se tenha mais lucro, para que se tenha um empreendimento mais rápido, também vem gerando mais patologia e mais problemas nas construções, né, cada vez mais. Ah, não, com certeza. É justamente essas falhas, né? Quando tu tenta acelerar muito, tu acaba não pulando algumas etapas, esquecendo alguns processos ali, então isso acaba gerando justamente um pouco das falhas que a gente enxerga, né? E aí é envelhecimento natural, mas são esses dois pontos muito, muito fortes aí que a gente enxerga da área da patologia, né? Mas acho que tem um ponto bem interessante, que é interessante a gente estudar a patologia das construções, porque a gente aprende como construir bem, porque tu sabe o que dá problema. Então isso é um ponto que eu sempre trago, não é só tratar o que está errado, mas sim tu ver o que dá errado para construir melhor. Então acho que esse é um ponto interessante que as pessoas estão se interessando mais por essa área também nesse sentido, assim. Sim, porque é quase uma engenharia reversa, né? Exatamente. Você vai pegar lá do final do problema e vai vir até a origem dele, né? Sim. Então você já consegue antecipar para que aquilo não aconteça posteriormente, né? É perfeito, é basicamente isso. Então, tanto que eu bato, assim, quando falando com o pessoal em cursos e até nas próprias aulas, assim, a gente tem que entender o que gera o problema, porque enxergar o problema todo mundo enxerga, né? Então, eu ver que tem uma fissura, que tem uma umidade, eu sei que existe, mas eu tenho que chegar na origem dela, para que eu consiga fazer o tratamento, as recuperações de forma adequada. Então, é justamente isso, a gente faz um processo reverso, digamos assim, né? E justamente também para que tu antecipe que aquele erro não venha a ocorrer de novo, né? Perfeito. Porque senão, se você só corrige lá no final lá e não faz um estudo, não faz
faz uma pesquisa por que aquilo está acontecendo na tua edificação, na tua construção, você não consegue mais antecipar, aquele erro vai acontecer de novo, e aí você, é quase como tomar remédio de dor, né? Sim. Você só vai lá e toma um remédio quando tem a dor, vai lá, Exatamente. mas não pesquisa a origem da dor, né? Por que eu tô Não. tendo dor, né? Por que eu tô tendo aquela patologia, né? Isso aí. É a mesma coisa se nós tiver com uma dor de cabeça e tomar uma dipirona, um paracetamol ali. A gente tá tratando o sintoma, mas Sim. não a origem do que tá gerando, né? Exato. Então é justamente isso. A gente sempre tentar fazer com que as pessoas enxerguem o que tá por trás. Aí sim, a gente vai ter um tratamento, uma correção muito mais assertiva, né? E o que eu falo também, né? Não adianta eu entregar um relatório, um laudo para o meu cliente e dizer que ele tem umidade na parede dele. Você tá enxergando que ele tem umidade, né? Então a ideia é, mas por que tá acontecendo isso? Aí a gente consegue ter uma solução muito mais direcionada e assertiva. Sim, a engenharia vem para isso, né? Para resolver esse problema, dar a solução, né? E principalmente antecipar para que não aconteça de novo. E eu vi que no teu mini curso ele tem uma questão muito interessante. Ele tem uma prática experimental de técnicas de avaliação e reforço de estruturas. Perfeito, perfeito. Então, a gente trabalha muito nessa ideia, né? Então, a gente buscou trazer um pouquinho assim, já tem muitos cursos, já tem muita discussão, tem muitos ensinamentos ali que a gente consegue aprender sobre patologia, mas a prática, às vezes, a gente não tem tanta situação, a gente consegue fazer uma prática de patologia, né? Então, nós buscamos justamente nesse mini curso trazer essa oportunidade para quem nunca teve um contato direto com equipamentos, com ensaios, com técnicas de recuperação. Então, a gente buscou trazer de uma forma bem sucinta, que tipos de ensaios nós podemos utilizar para fazer um diagnóstico, né? Então, fomos lá, aplicamos diferentes técnicas, esclerometria, carbonatação, extração de corpos de prova, mostramos para o pessoal e a gente chegou no diagnóstico, e o que nós podemos fazer? E aí nós fomos justamente para a parte prática. Então, o pessoal ali durante o mini curso fez a aplicação de fibra de carbono, fez todo o processo de recuperação, tratamento, e também nós rompemos algumas vigas ali, então foi um curso bem interessante, foi bem positivo, assim. Isso é uma possibilidade que a tecnologia vem trazendo para dentro das universidades, para dentro dos laboratórios, porque isso há 5, 10 anos atrás a gente não tinha como fazer, né? A gente não tinha recurso e tecnologia, né? Exato. Então, a gente até tinha, mas o conhecimento ficava muito restrito na parte acadêmica, né? Então, hoje em dia, a gente já é muito mais acessível os equipamentos, a gente consegue adquirir esses equipamentos, ou consegue contratar laboratórios hoje também, né? E também essa parte de reforço, ela tá mais difundida. Se nós for falar aí 5 anos atrás, para conseguir comprar uma fibra de carbono, era uma coisa que tinha que falar com o fabricante que tinha que trazer de fora do Brasil. Hoje não, a gente consegue comprar localmente aqui, fibra de carbono, digo aqui em Porto Alegre, né? Então, a gente tem representantes, vendedores, e a gente consegue comprar fácil. Então, já está muito mais acessível essas técnicas, né? Então, acho que é importante fazer essa ligação aí, que é uma coisa bem... É um reforço nobre, tecnológico, digamos assim, e a gente consegue fazer aplicações, né? Acho que é um ponto muito bom em relação a isso. E o que nas questões de patologias, assim, qual é o fenômeno, assim, mais comum, assim, que se gera, né? Que se tem, assim... E qual o fenômeno que se tem mais... Qual o mais comum e qual o mais preocupante, Sim, assim? Vamos lá. Eu acho que o mais comum, ele mudou um pouquinho, tá? Eu diria que nós fosse conversar isso há uns 10 anos atrás, eu diria para você que o mais comum seria a corrosão, tá? Hoje eu já vejo que o mais comum é a infiltração. Então, a gente está, eventualmente, deixando um pouco de lado essa questão de impermeabilização, se preocupar com tratamento de vigas de baldrame, enfim, recuperação, tratamento da própria infiltração com sistemas adequados, digamos assim, né? Então, o mais corriqueiro que eu vejo hoje em dia são problemas de infiltração. Fachadas, principalmente. Então, a gente vê empreendimentos novos aí, vamos falar aí de 5 a 7 anos, com manutenções em dias e ainda com reincidência de infiltração em fachadas, né? Então, eu estou enxergando isso, mas o mais preocupante para mim é a corrosão. Tá? A corrosão, sim. A infiltração ela gera muito mais danos estéticos, né? Então, problemas até de insalubridade para os ocupantes, né? Mas quando nós falamos em corrosão, aí nós podemos falar um pouco mais em comprometimento estrutural, né? Sim. E aí que eu acho que o problema se torna um pouquinho mais sério. Então, tem muita recorrência de infiltração, mas corrosão eu acho que é sempre o que nós temos que ter bastante atenção. Sim, né? porque o risco estrutural da edificação, ele corre sério risco, né? Corre, né? Então, se nós for falar, assim, a gente já fez vários trabalhos no laboratório ali da URGS, né, que a gente avalia, acelera muito a corrosão para entender o que acontece com ela. Então, a gente acelera de 30, 40 anos em 30 dias, mais ou menos, e vê o efeito dela. Então, nós já vimos situações ali de ter uma corrosão de redução de 15% da seção da armadura, né? Que não é quase nada, vamos pensar assim, uma barra de 12, a gente reduz para 10 milímetros aproximadamente ali. Isso já pode afetar, dependendo a condição do elemento, a zona do esforço, a zona de corrosão, pode reduzir aí em 45%, 50% a capacidade resistente. Sim. Então, nós podemos ter um comprometimento muito grande, né? Então, a corrosão, no meu ponto de vista, é um
ponto que nós temos que ter uma atenção, com E- certeza. E as regiões litorâneas, elas sofrem muito mais com isso, né? Sofrem, né? A gente vem tendo tecnologias novas, a gente tem a questão do vergalhão de fibra Uhum. investido com grafeno, né? Isso. São novas tecnologias. Eu sei que novas tecnologias para engenharia são coisas boas, mas Uhum. são coisas que merecem um ponto de atenção, porque a gente ainda não sabe o comportamento dentro do nosso método construtivo, que teoricamente ainda é muito arcaico. Sim, sim. Não, sem dúvida, né? Então essas soluções, elas são muito boas, né? Porque daí tu elimina um problema. Ou vamos pensar vergalhão de fibra de vidro, carbono, ou até mesmo concreto de altas resistências, né? Uhum. Então eles são soluções muito boas, mas a gente tem que usar com certas cautelas, né? Uhum. Então, por exemplo, o nosso método tradicional ele funciona super bem, né? Uhum. Uma fibra de vidro, eu não sei como é que ela vai se comportar daqui 40 anos, por exemplo, né? Uhum. E também tem questão de rigidez, ductilidade, que esses sistemas poliméricos eles não proporcionam comparado com o aço, né? Sim. Então, tem aplicações que são muito boas, mas a gente tem que usar com uma ressalva para certas aplicações tradicionais. Sim. Mas sim, a gente tem que evoluir um pouquinho porque tá tendo muita agressividade, parece que tá estudando as variações climáticas ajudam muito, né? Então, tu ter muitos ciclos de mole e seca e quente e frio, isso intensifica um pouco mais os problemas, né? Mas acho que a gente vai ter que se encaminhar para ter soluções mais assertivas para essa questão, principalmente em ambientes agressivos, né? Litoral, principalmente. E eu tenho visto que a tecnologia do concreto e concretos de alto desempenho, eles melhoraram muito, muito mesmo, assim, ó. A evolução do concreto nos últimos anos é uma coisa absurda, Sim, né? Eu digo que há 5 anos atrás era inviável na nossa região, por exemplo, em obras residenciais, obras de pequeno Uhum. porte, você comprar um concreto usinado, sim, né? Hoje, já, se você for pôr na ponta do lápis, é o mesmo valor. Às vezes inviabiliza pela questão volumétrica, né? sim. Porque, Um vou volume usar pequeno. 2, Uhum. 3 metros Sim. cúbicos, acaba inviabilizando, e a usina também, pelo transporte logístico. Sim. Mas quando você pega ali a partir de um caminhão, a partir de 8 metros cúbicos, para laje, baldrames, Uhum. né, que é um volume bom, Ok. uma obra, Sim. você já consegue trazer da usina, Sim. né? Então você começa a combater esses problemas, né? Isso. Uhum. Principalmente de corrosão de armadura, né? Porque, porra, tem todo um controle, Isso. que tu minimiza, né? Sim. Mitiga esses riscos, né? Ah, não, com certeza. Aí tu tem essa parte do controle da concreteira, né? Então Uhum. tu consegue controlar algumas variáveis que em obra eventualmente não controla, né? Então, Sim. não tem muito controle em água, por exemplo, né? Uhum. Então acho que sim. Acho que tá mais viável, né? Então a gente vê, por exemplo, cidades pequenas aí no interior do estado, e não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro aí. A gente vê cidades aí com 20 mil habitantes aí que já tem centrais dosadoras de concreto, né? Então tá Uhum. muito mais difundido. Uhum. Isso é muito bom porque nós temos maior controle, né? Mas uma questão que eu acho que é interessante nós pensar, eu tenho que saber especificar meu concreto, né? Então não é somente, vou pegar um concreto usinado que vai me resolver meu problema, né? Uhum. A gente consegue ter concretos ali de 30 megapascais com uma relação água-cimento que vai de 0,7 até 0,5, vamos pensar assim numa situação mais extrema, né? Aham. Então a minha durabilidade muda totalmente, né? Então a gente tem que pensar, tipo, eu vou comprar um concreto usinado, mas será que não vale a pena eu comprar um concreto com uma resistência a 30 megapascais, mas vou especificar uma relação água-cimento de 0,55, 0,60. Então isso tem um impacto na durabilidade que pode ser muito mais elevado, né? Uhum. Então se eu aumentar aí diminuir a relação água-cimento, talvez eu ganhe 10 anos de vida útil, 15 anos de vida útil, né? E às vezes o custo talvez não faça diferença. Então a gente tem que pensar um pouquinho agora, como que eu especifico esse concreto? Isso é muito importante trazer, tá? Porque e isso é um tema legal pra gente levantar. Agora tu tocou nesse ponto, a questão dos concretos, principalmente porque hoje o pessoal liga pra concreteira, principalmente obras de menor porte, que não tem tanto um acompanhamento. Tem um projeto, tem a execução lá pelo pedreiro, Sim. pela empreiteira, mas o pessoal liga e pede, eu quero um concreto 30 FCK, eu quero um concreto 25 FCK. Sim. E a concreteira embala lá e te entrega, né? Então acho que era interessante a gente trazer esse conhecimento um pouquinho só para o pessoal entender lá Perfeito. que tem essa diferença. E às vezes muito engenheiro não Sim, sabe. exato. Pede apenas, cara, bota um FCK 30 aí, tá tudo certo. Que me resolve. E me resolve. Exato, é o que tem de melhor, né? Isso. Então é justamente isso, a gente tem que tentar mudar um pouquinho essa visão, né? Uhum. E aí eu puxo
o link um pouquinho com a área de patologia, né? Bom, a gente sabe a diferença que faz tu ter uma relação com aquecimento um pouquinho menor, né? Então, acho que é importante de começar a especificar os concretos, não só em termos da FCK, que é fundamental, né? Que é o Mas mínimo, né? O mínimo. mínimo. Mas vamos começar a pensar em relação ao aquecimento, consumo mínimo de cimento, ou às vezes, né, o tipo de cimento. Então, se eu tenho essa possibilidade, tem cimentos que são mais interessantes para fundações do que outros, né? Então, precisar um cimento pozzolanic para evitar algumas reações que podem acontecer, né? Então, é interessante pensar um pouco mais além. Vamos especificar um concreto, relação ao aquecimento, consumo de cimento mínimo. Outra coisa que a gente não pensa, a dimensão do agregado, né? Então, dependendo do meu projeto estrutural, eu posso considerar que eu uso Brita 1, Brita 0, Brita 2. Então, isso impacta também, né? Então, eu elimino as falhas que podem acontecer, né? Então, acho que a gente tem que mudar um pouquinho essa visão e entender que o concreto não é só FCK. Acho que esse é um ponto-chave, né? E esse é interessante, né? Porque, claro, a patologia, ela acontece em todas as edificações, mas talvez as edificações as verticais e as edificações de maiores portes é o que tem mais atenção, porque tem um efeito coletivo maior. Sim. Mas a gente não pode deixar de esquecer de falar da patologia da obra de pequeno porte, que tem muita patologia. Mas como é a casa menor, é a casa na comunidade, é uma casa em um bairro residencial mais básico, que é uma casa de 100, 200, 300 metros quadrados, as patologias, elas acontecem, elas são gritantes. Mas como não tem ninguém olhando para aquilo, o cara fez o projeto, o pedreiro executou e elas estão ali gritando, né? Sim. Então eu percebo que, por exemplo, o concreto usinado, ele começou, é algo recente. Sim. É algo recente, né? Pô, a gente tem concreto em central dosadora de concreto há anos. Sim. 20 anos, Sim. né? Por aí, por aí. Entendeu? E aí a gente pensar que, por exemplo, culturalmente aqui é algo que é novo, né? É novo. Sim. Às vezes eu tenho equipes que eu vejo pessoas executando, e aí você fala, cara, por que vocês não pediram, né? A gente tá acostumado, a gente nunca usou o concreto usinado ainda. Sim. Então, entende? Então, eu vejo que isso é um ponto de atenção, principalmente em questão relacionada à patologia, né? Sim, não, com certeza. Porque tu acaba não tendo o costume, digamos assim. É aquela história, né? Eu faço desse jeito, sempre deu certo, e por que eu vou mudar, né? Mas aí tá começando a mostrar um pouquinho, assim, que vale a pena tu ir para um concreto usinado, porque é muito mais rápido, tu não se envolve com uma série de materiais que tu precisaria para um concreto em obra, né? E aí sim, planejando a construção mesmo de casas pequenas, tu consegue comprar um volume ok de concreto, né? Eu posso fazer ali os pilares, fundações, ali eu já consigo 4 metros cúbicos, digamos assim, né? Já consegue melhorar e aumentar a vida útil da tua edificação. Exatamente, porque daí tu tem muito mais controle, né? Então isso é um ponto muito bom. Tu conseguir ter um controle do concreto, ele vai pelo menos garantir que ele dure um pouco mais, né? Então já é muito bom para quem for usuário da edificação, vamos pensar assim, né? E a outra patologia que também não sei se tem relevância para ti, mas a questão das tintas. Sim. Tintas, né? As borrachas líquidas, Perfeito. Isso que vem muito forte no mercado, né? Tem muita importância, né? Porque as tintas, os materiais de revestimento, assim, eles aumentam durabilidade, né? Então, eles protegem revestimento, assim por diante. Mas a gente tem que pensar um pouquinho que nem toda tinta, ela é bom para ser utilizada, né? Então, por exemplo, essas tintas emborrachadas são interessantes, elas prometem 1000 maravilhas, mas algumas situações elas não são muito, muito úteis, né? Então, quando tem uma umidade negativa, né, que ela vem de fora para dentro, e eu colocar uma tinta emborrachada, que a gente tem várias imagens na internet, vai encher de água aquela tinta lá e ela vai aumentar e não vai ser a função que ela tem. Então, se ela for para vedar uma entrada de água de externo para dentro, eu acho que ela funciona bem, mas a gente tem que ter alguma ressalva. Às vezes falta um pouco de especificação sobre tintas, né? Mas já está se evoluindo, está se trabalhando bastante em relação a isso, né? Para ter algumas especificações em relação à tinta, né? Mas são importantes, sem dúvida. E traz para nós, então, aí o que tá vindo de tecnologia aí nos próximos, para 2026, assim, que tu veja, assim, que realmente vai fazer diferença na questão das patologias das construções. Perfeito. Eu acho que tem muita questão que está vindo um pouquinho mais, é nós pensar um pouquinho mais justamente em ter um concreto, vamos falar assim, concretos melhores, digamos assim, né? Mas está desenvolvendo muito tecnologias de materiais para recuperação, né? Então vamos pensar assim, o que eu acho que vai ser uma tendência um pouquinho, talvez não ano que vem, mas daqui a alguns anos, né? Bom, a minha estrutura ela foi construída, ela já está quase começando a corrosão, então a gente pode pensar em realcalizadores, então para reabilitar o pH do concreto sem precisar tirar aquela camada comprometida, né? Então tem soluções que eu acho que hoje em dia elas estão talvez um pouquinho cara, não acessível, não muito comum, mas a gente pode
ouvir falar muito mais delas daqui a uns anos. Eu acho que esse seria um ponto bem interessante. Bom, meu concreto carbonatou, mas não corroeu. Se eu colocar um reocanalizador ali, eu consigo restaurar o pH dele, né? E Sim. também, acho, né, tem falado dos concretos autocicatrizantes, então acho que estamos se encaminhando para materiais cada vez melhores, digamos Sim, assim, né? que começam bons materiais, Isso, boas tecnologias que isso. começam a ter acesso, né? A gente começa Isso. a ser viável economicamente, né? Exatamente. Cada vez mais começam a ser populares, né? Difundidos, né? Isso aí. É a mesma coisa que nós falamos, bom, se nós voltasse lá para 1990, por exemplo, 95, falar em aditivos ali, ninguém queria utilizar, né? Aditivos para concreto. Hoje em dia todo mundo utiliza, né? Então é mais ou menos essa ideia. A gente vai avançando aos poucos, vendo os benefícios e vai trazendo ali para dentro da parte de patologias e assim por diante, né? Claro, a gente tá falando um pouquinho mais, se direcionou para o concreto, mas a gente pode trazer para todas as outras aplicações, né? Se nós ir para impermeabilização, tem soluções muito interessantes que, particularmente, 5 anos atrás, eu não ouviu falar. Sim. Uma poliureia, por exemplo, assim, não, era uma coisa que não era muito difundida. Hoje em dia a gente já tem soluções que são bem interessantes nesse sentido, assim, também, né? Sim. Então, acho que tem coisas boas que estão vindo por aí, né? Então, justamente, esses canais que nós temos de divulgação, de contatos, é muito interessante, a gente acaba conhecendo bastante tecnologias, né? Então, acho que é muito bom, muito positivo em relação a isso. Não, e sabe que o fato das patologias começarem a acontecer, também novas tecnologias vão surgindo, né? Porque Sim. o mercado enxerga uma opção, né? Enxerga uma oportunidade de começar a trazer, né? Então, a partir do momento que se tem essas tecnologias, elas começam a abrir mercado, né? Não, com certeza. E aí as empresas começam a investir, trazer tecnologias de forma, desenvolver tecnologias dentro do Brasil, né? Não, perfeito. Justamente, então a gente vê muito em congressos, digamos assim, né? Então tu vê que tá tendo soluções muito diferentes, né? Então as empresas vão trazendo e cada vez essas tecnologias vão acabar se difundindo mais no nosso dia a dia, digamos assim, né? Nós pegar um sistema para tratamento de fissuras, bom, nós podemos ter N tipo de tratamento de fissuras hoje em dia, né? Antigamente era muito mais restrito. Nós falava antigamente aí, era o mastic que nós utilizávamos, né, para fazer tratamento de fissuras. Hoje em dia a gente tem soluções que dependem muito do tipo da fissura, se é ativa, se não é ativa, se é estrutural, não é estrutural, precisa movimentar. Então, eu acho que tem muitas soluções. Hoje em dia tá difícil de saber qual que tu vai utilizar, Sim. né? Sim. Mas é uma escolha boa, né? Se tem opções é muito bom. Sim. Maravilha, Lucas. Eu vou pedir para te deixar uma mensagem para os nossos engenheiros aí. Perfeito. Bom, o que eu tenho deixado de mensagem, eu acho que é... Eu sou entusiasta dessa parte de patologias, né? Recuperação, reforço, né? Mas acho que o principal que nós temos que tirar é aprendam a como construir bem. Porque eu não preciso me preocupar com patologias, né? Com certeza. Mas eu acho que é um ponto muito bom, assim. É uma disciplina que tem um mercado, é uma disciplina boa, digamos assim, mas a gente tem que ter uma cautela, digamos assim, que nem tudo é um mundo mágico, né? Então a gente tem muito pé no chão, tem que ser bem centrado ali e milagres não acontecem. Então eu acho que tudo é uma questão de aprendizado e a maior parte do aprendizado é na prática, né? Então posso falar aí para vocês 3 dias sobre patologias, mas vocês vão aprender efetivamente na prática. Então, eu acho que no campo de batalha. não adianta, né? Então, o que foi que aconteceu comigo? Eu trabalhei uns 12, 14 anos aí na prática, aí sim, a gente vê as dificuldades e vê o que funciona e o que não funciona, né? Sim. Então, acho que essa é a ideia. É bom ter um conhecimento, mas é a prática que vai definir um bom profissional de um profissional que se destaca, digamos assim, né? Acho que esse é o principal recado, digamos assim. Muito bom. Quero te dar os parabéns, tá? Parabéns por ter escolhido a engenharia, parabéns por estar fazendo diferença na vida das pessoas e na sociedade, que é para isso que a engenharia trabalha, né? Para construir, para projetar e para melhorar a vida das pessoas, tá? Com certeza. Quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aí fazer esse bate-papo, levar um pouquinho de conhecimento para as pessoas, né? Falar desse mundo de patologia que vem crescendo muito nos últimos anos, né? E poder também trazer esse conhecimento e esse feeling, né? Para as pessoas aí. Não, perfeito. Eu que agradeço o convite mesmo. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Conversando um pouquinho. A gente ter esse viés do professor, a gente gosta de falar, né? Então, para nós é um prazer estar aqui conversando contigo aí. Foi um prazer mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu.